Pessoal, boa tarde! Estamos aqui neste sábado muito feliz porque vou fazer uma live novamente com a Luana. Semana passada nós fizemos ali o testemunho da Luana, como ela conheceu ali o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça que é o próprio Cristo Jesus. E foi muito especial essa live que nós fizemos semana passada. Está lá no meu canal, depois eu posso deixar aqui para vocês. E aqui no link da bio também tem ali o link, né, para você entrar no meu canal e você pode procurar ali como Testemunho Luana Moraes. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que muitas vezes ele não é entendido da forma correta na nova aliança. E esse assunto também esteve ali num dos comentários, né, ali dos comentários do vídeo. A nossa irmã ali, ela questionou em relação ao sábado. Ela falou: irmã, mas o sábado tá na Bíblia, como que fica essa situação? E eu prometi a ela que faríamos então um vídeo explicando exatamente qual o papel do sábado hoje na nossa vida, se o sábado ele é válido, se ele não é, para quem o sábado foi dado, entre outros assuntos em relação a isso. E aí, eu vou chamar a Luana aqui, eu só vou ver como que eu envio para a Luana. Aqui, e aí a gente começa então a falar um pouquinho sobre este assunto. Ah lá, Lu entrou. Eva, deu Deu certo. certo, amiga. Que bom. Deu A certo. gente vai, a gente vai aprendendo a mexer com a tecnologia. Verdade. Deu certo. E Lu, eu acho que você viu aqui a entrada, né, do assunto que a gente vai falar hoje, sobre um pouquinho do sábado, o que que a gente entende hoje, né, em relação a esse assunto. Qual o papel que o sábado tem na nossa vida hoje como gentil, e qual o papel que ela tinha, né, na época ali dos judeus e tudo mais. A gente vai, então, responder aquela irmã que fez o comentário ali no nosso vídeo e também trazer ali vários entendimentos em relação a isso. E aí, antes de eu passar a palavra para a Lu ali, eu queria falar que nós estamos aqui, né, com todo respeito a vocês, a gente não está aqui para confrontar, mas a gente está aqui para mostrar biblicamente hoje que é, o que nós entendemos, e você tem toda a liberdade para também estudar a fundo sobre esse assunto, é, e você ter a sua opinião em relação a isso. Então, aqui a gente está com todo respeito para você e também que vocês também possam estudar, né? A gente está aqui realmente para poder trazer ali um início para que você possa se aprofundar nesse assunto. E aí, Lu? Boa tarde, tudo bem, amiga? A gente está aqui hoje, né? Que nem a gente sempre está conversando. A gente está cada dia mais buscando aprender, cada dia mais entender, né? Então, esse é mais um dos temas que a gente também tem procurado aprender, a gente tem procurado entender, e a gente está sempre aberto a aprender cada vez mais, né? Eu acho que o que diferencia a gente hoje é que antes nós não tínhamos, não dávamos a oportunidade de termos dúvida, né? A gente sempre achava que o que nós tínhamos era o que era, tinha que ser correto, e qualquer dúvida fora disso talvez não era, a gente mesmo não via com bons olhos, né? Então hoje, se caso há alguma dúvida, se há algum entendimento, a gente consegue procurar, a gente consegue entender, a gente consegue buscar isso, né? De uma maneira muito clara, não por livros, mas simplesmente palavras de Deus, né? Exato, exato mesmo. E aí, Lu, para você, né? Porque enquanto nós éramos adventistas, o sábado tinha um peso assim muito grande na nossa vida, né? A gente praticamente, eu posso dizer por mim, né? Eu acredito que por você também, a gente vivia pelo sábado. Porque a É, gente passava toda a nossa semana se programando ali, o que vai comprar, o que não vai. A alimentação do sábado, a gente passava toda a semana pensando para chegar na sexta-feira a gente estar o mais adiantado possível
para a gente poder guardar o sábado corretamente da forma que a gente acreditava que era o certo, né? Então, a gente tentava deixar a janta pronta, tentava deixar o almoço já bem adiantado para a gente fazer o mínimo esforço possível. Então, a nossa vida da semana era pensar no sábado, não era? Para mim Sim. era assim. O sábado, para mim, eu sempre achei assim, por a gente trabalhar a semana inteira, sempre ter aquele momento mais especial, assim, onde você realmente vou na igreja, vou me encontrar com Jesus, vou ter essa comunhão com Ele. Então, que assim, a gente achava que só teria se estivesse fazendo isso, se estivesse lá, se estivesse buscando lá, né? E então, para mim, o sábado eu sempre falei que ele era como um resgate, porque assim, a semana toda, então, ali correndo, malemada, dando conta do seu dia a dia, quando chegava o sábado, então, eu parava, né? Uhum. Então, assim, nesse caso, nesse sentido, para mim era um ponto muito bom, positivo. O que era talvez um ponto que a gente às vezes se cobrava muito, talvez de defender mais um dia do que o próprio Cristo, né? Exato. Então, eu sempre me defendia mais a questão de um dia, eu queria mostrar que as pessoas estavam erradas por não guardar aquilo que eu achava correto, né? Aquilo que eu Uhum. achava que tinha que fazer, né? Então, por eu também achar que isso não tinha oportunidade, né? Eu achava que as pessoas tinham que fazer aquilo realmente para ser salvo, né? Então, Sim. esse era o ponto de peso, talvez, para mim ali, né? E a questão também, né, Lu, a questão do princípio do sábado, ele é válido, você ter esse dia para Hum, descanso, né? Tanto que hoje, o sábado meu, ele é muito prazeroso. Olha, eu estava estudando a Bíblia até agora, escutei pregações, né? A gente estudou a palavra de Deus. Então, assim, o princípio do descanso a gente faz ainda, né? A sim, gente tem esse descanso, mas não é com o peso da questão do ponto de salvação. Não é com o peso de tenho que fazer para Deus me aceitar. Eu tenho que fazer para ser obediente. Eu tenho que fazer porque está na lei de Deus, né? Então, assim, a gente ainda tem esse princípio do descanso, de usar esse dia para reconexão com Deus. Eu tenho para mim, né? Porém, já não é com a mesma cobrança que, infelizmente, a doutrinação, né, a religiosidade trouxe, né, para o nosso entendimento, né? a gente vê que assim, independente se a pessoa vai guardar o domingo, se a pessoa guardar assim entre, né, se é o sábado, se ela considera um outro dia mais importante, o descanso ele é bom para qualquer pessoa. Imagina nós vivemos num mundo muito corrido, né? Trabalho, casa, filhos, é isso, as coisas que você quer dar conta. Se você não tiver um momento para você parar, para você poder, poxa, não, eu preciso realmente ter o meu momento com Deus, né? Não que nos outros dias você não tenha, mas você realmente ter aquele momento. É que nem você falou, hoje realmente já li a Bíblia, a gente já escutou muitas pregações. Então, assim, é um momento realmente, para mim, ainda continua sendo. Não vejo mais como realmente um outro olhar, um olhar de salvação. Se eu não fizer tal coisa, talvez eu não tenha salvação. Não, eu não vejo com esse olhar mais, mas realmente de descanso. Né? E ao longo da nosso vídeo, a gente vai poder falar quem é o nosso descanso hoje, né? Sim, com certeza. E aí, Lu, eu queria então começar a entrar aqui. Eu até anotei alguns versículos para a gente ler também, para começar a dar entendimento, né? Muitas vezes as pessoas falam em primeiro assim, né? Tipo, mas o sábado tá lá em Gênesis. Jesus, Deus já deu sábado lá em Gênesis. Ele santificou e abençoou o sétimo dia. Então a gente também tem que ter esse dia como guarda, né? Então a gente vai ler ali, para você que está assistindo, se você também quiser estar com a sua Bíblia aí, para a gente ler juntos, ou se não, você acompanha aqui, vai anotando aí, se você puder, para você também poder fazer esse estudo. Gênesis 2, versículo 2 e 3, a gente lê assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que há neles. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha como Criador feito. E aqui a gente tem dois pontos importantes. Eu vou dar minha visão aqui, tá, Lu? A minha visão, Uhum. assim, né? O entendimento que eu tenho, se você quiser depois acrescentar. Primeiro, esse descansou de Deus não é porque é o nosso descanso hoje. O descansou de Deus aqui, né, na palavra original, ele terminou, ele encerrou, ele completou a obra dele. Não é descansou no sentido do descanso físico, né? Como tipo, ele descansou, então nós temos que descansar. Não. Esse descansou é como se ele tivesse assim, ó, ele completou a obra, ele terminou, ele encerrou. E o segundo ponto aqui é, a gente pode perceber que nos outros ali, quando Deus está criando no primeiro dia, segundo, terceiro, tudo ele encerra. E houve tarde e manhã do primeiro dia. E houve tarde e manhã do segundo dia. E assim vai até. E no sétimo dia, a gente não tem isso, né, Lu? Por que será? Nesse caso, né, o que a gente conseguiu buscando, claro, entender, principalmente o Espírito Santo, que era para ser eterno, que era mesmo, né? Exato. Deus criou ali tudo que era para Adão e Eva e todos os seus descendentes desfrutarem ali de uma eternidade já presente ali, né? Foi aquilo que ele fez. Então ele abençoou, santificou toda a criação, tudo que ficaria ali, né? Claro, ele abençoou sim o dia de sábado, porque era o final, né? Era o ápice ali da criação dele, de tudo que ele tinha feito, né? Então, imagina, depois daquele dia, não teria novos dias, teria uma Sim, eternidade, né? Para poder exato. usufruir ali, né? Era para ser um dia sem fim, né? Então Deus Exato. ele abençoou, santificou. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ia ser o último dia de uma eternidade ali, né? Criada, né? Então a gente não pode usar esse versículo como, sábado, Deus descansou no sétimo dia, então eu vou descansar. A gente não pode usar esse versículo para dar a entender que o Senhor está aqui como uma ordem. Olha, vocês têm que guardar o sábado porque eu descansei neste dia. Não, nesse versículo, não. Esse versículo não é para ser usado dessa forma. Por isso que é importante a gente ler o versículo, entender o contexto, porque isso faz toda a diferença no entendimento, né, Lu? E aí Sim. depois a gente vê que a gente não vê na Bíblia depois nenhum ali, dali para frente, guardando o sábado. Nem Abraão, nem José, ninguém guardou o sábado, né, É, Lu? tanto que a gente vê que Abraão ele foi considerado o pai da fé. Depois, Abraão vai ser citado ali por Paulo, realmente ali falando assim, olha, ele nem cita Moisés assim, ele cita Moisés quando ele quer ali explicar o porquê da nova aliança, o porquê da mudança, né? Então ele fala direto de Abraão, porque a lei veio 430 anos depois. Então você imagina, a lei veio muito tempo depois. E todos esses, José, Davi, eles não tinham essa consciência toda ali, né? Então, imagina, eles eram pessoas assim, pessoas que ouviram falar, eles não tinham todo aquele conhecimento que hoje a gente tem, eles não Uhum. tinham Emmanuel, Deus conosco, né? Porque eles tinham um vislumbre do que era. E Abraão ouviu de alguém, e aí foi, e ele, os filhos dele. Então, toda uma descendência foi vindo porque eu tinha ouvido, meu pai falou. Então, era por isso que eles acreditavam em Deus, né? Por isso que eles passaram a acreditar. Mas Abraão, ele creu em Deus através da fé. Isso foi considerado para o ápice, a coisa mais importante para ele, né? E para nós hoje, né, Lu, quando a gente entende, né, essa questão da nova aliança, Deus fala que nunca foi por obras, mas sim sempre pela fé. Então a promessa dada a Abraão é a promessa que viria para nós hoje, né? E você sabe que eu estava estudando quando Deus fala com Moisés, né, para dar a lei. Por que que Deus deu a lei? Porque o povo ele não queria um relacionamento com Deus. Eles queriam servir a lei, eles queriam, eles pediam, né? Porque quando eles saem ali do Egito,
E Deus vai abençoando a vida deles. Deus vai abençoando, e o povo sempre murmurando, e o povo sempre murmurando, né? E quando Deus fala assim, Moisés, né? Eu quero falar com o povo. O povo, não, Moisés, fala você com Deus e repassa pra gente, que nós vamos obedecer. Né? Então, a partir daquele momento, Deus fala o quê? Agora eu vou te abençoar só se você obedecer a lei. É, Então, eles viviam pela fé até aquele momento. Mas o eu povo não soube reconhecer isso. e assim eu escutei um pastor falando em um vídeo e ele fala que antigamente a lei em si ela era a raiz. Imagina numa árvore cheia de frutos, né? Então, assim, a lei, ela teve um propósito, ela teve ali, ela tinha que ter uma raiz. Então, ela só iria dar frutos, só iria conceder aquilo se você obedecer, porque eram 613 mandamentos. Os 10 ali que foram revelados com a mão de Deus, mas era uma extensão. Então, assim, tinham 613 mandamentos. Se quem errasse em um, errava em todos. Então, assim, todos os dias a pessoa acordava, tinha 613 mandamentos. Dormia, acordava de novo. Então, imagina que ali uma árvore com fruto. Então, a raiz daquilo era o quê? Era para se manter, era assim: olha, você vai ter que obedecer para você ter. Né? Então era olho por olho, dente por dente. Se você, não, você, se a pessoa quiser a sua terra, então se matar ele, você poderia pegar a terra. Era mais ou menos isso. Eles viviam teoricamente no tempo das cavernas, então eles Exato. viviam, né, com toda essa, eles precisavam realmente, né? Quando Deus tira o povo ali do Egito, imagina, eles passaram muitos anos só trabalhando, né? Eles não tinham tempo, eles não conheciam a Deus. Quando Moisés tem um encontro com Deus ali, né? E Deus passa para ele toda a instrução. Moisés foi um servo fiel de Deus. Foi lá e foi fazer aquilo que Deus havia pedido, né? E aí, quando Deus dá para ele o sábado, ele dá aquilo para quê? Para que ele realmente aprenda a descansar, aprenda a procurar a Deus. Não, naquele dia você vai ser o sábado do Senhor. Então, aquele dia você vai ter por obrigação você vir aqui me encontrar para a gente ter o nosso momento, porque as pessoas naquela época não sabiam ter isso, eles não tinham, né? Então aí a gente vai pensando, né? Deus vai mostrando para a gente o como que era antigamente. A gente não tem nem noção de como era. Imagina, hoje a gente tem a noção que a religião faz parte da sociedade, que ela está inserida, que ela tem um contexto, que pessoas acreditam diferentes. Mas naquela época não tinha isso. Eles imaginavam, né? Para eles era aquele mundo, era aquela coisa, né? E quando eles ouviram falar de Deus e com Deus que ia libertar, e eles viram muitos sinais de Deus, muitos, Uhum, né? uhum. Ali para que acontecesse aquele milagre. E mesmo assim, quando Moisés subiu no monte, quando voltou, tinha o quê? Já tinha feito um Bezerro. bezerro de ouro, né? Já estavam Então, desobedecendo o primeiro mandamento. Então, assim, para você entender que naquela época era uma outra estrutura, era assim, realmente o primórdio ali de uma construção de um plano de salvação, né? Porque hoje a gente sabe que tudo que está no Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus, né? É a sombra daquilo que viria, né? Exato, Lu. E aí, Lu, tem uma palavrinha, né, que é falado em alguns versículos aqui, sobre o sábado ele ser perpétuo, né? Mas aí eu gostaria de trazer, né, para a gente poder meditar também. Posso pedir para você abrir um aí eu vou abrindo outro aqui para a gente ganhar tempo, tá? Pode abrir. Pode falar. Êxodo 31:15. Achou, amiga? Uhum. Pode ler, 31:15. Eu vou ler também até o 18, tá? Diz assim:
Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o sétimo dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança, é um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no sétimo dia parei de trabalhar e descansei. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou ele as 2 placas, né? Que é o que a gente tem ali. E aí, Lu, aí você viu que fala aí, se desobedecer o sábado, morre. Deverá ser Tá na morto. Bíblia. Não é Uhum. invenção de judeu, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas 613 foi judeu que foi inventando, foi trazendo mais carga. Mas não, isso tá na Bíblia. Então, desobedeceu, morte, né? E Isso. aí, quando você fala ali também, será um sinal para sempre, né? Para sempre. Na minha Bíblia traz a palavra perpétuo. E aí, eu vou ler um outro versículo que está em Jeremias 17, 22. Fala assim, ó. Não saiam de casa carregando objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o sábado, o dia de sábado, como ordenei a seus pais, né? Então aqui a gente vê também outra coisa, não carregue nem objetos no dia de sábado. Então, assim, se a gente fosse guardar o sábado conforme a palavra de Deus, a gente não poderia praticamente nem sair de casa, né, Lu? Como os judeus guardavam, né? E aí, eu queria ler Gênesis, você está aberto em Gênesis, né? Tá. É, Agora eu tô achando uma outra passagem para pode falar, mas procurar. pode. Não, mas pode falar. Ó, na verdade, é Êxodo 12, 17. 12. E eu vou ler aqui. A hora que você achar, já pode ler. Tá. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus, é esse? Castigou o rei e sua família com doenças horríveis. Não. 12, 17? Êxodo, Lu? Ah, desculpa, você falou Gênesis. Ah, eu falei mesmo. Gênesis 17, 13. Falei invertido. Ah, é 17. É Gênesis mesmo. Gênesis 17, 13. E eu vou ler números 25, 13. Ó, então Gênesis 17, 13 diz assim: tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Para sempre também. Então, isso aí é a circuncisão, né? O meu Isso. aqui vai falar assim, ó. Portanto, diga. Não, peraí. E ele e a sua descendência terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação. Então, a descendência do sacerdote também era para ser perpétuo. E por que eu quis trazer isso, né? Ou para sempre. Porque na Bíblia, ou esse para sempre, ou esse perpétuo, ele não tem o mesmo sentido para nós hoje, que é algo para sempre. Não, naquela época era até um tempo determinado. E a gente entende hoje que o tempo determinado era quando Jesus viesse e cumprisse tudo na lei. Então, o sábado que nós falamos que era para sempre, essa coisa da circuncisão, que era para sempre, que era um sinal também entre o povo de Deus, né? Entre Deus e seu povo, essa questão do sacerdócio. Tem também outro versículo que fala sobre as festas, também, que era algo que era para ter sido feito para sempre. Mas esse para sempre, perpétuo, da Bíblia, ele significa um tempo determinado, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, que era até Jesus voltar, que ele faz a promessa da nova aliança, né? Nesse caso, trazendo ali um pouquinho mais para frente, você leu ali que quem pegasse qualquer coisa, qualquer carga, teria ali teria ali, né, poderia ser morto. Uhum. E aí nós temos em Lucas 5 a cura, né, de um paralítico. Sim, Né? exato. Então, ali em Lucas 5, ele diz assim, ó, é a partir do versículo 17, mas eu vou ler aqui, no caso, aquele paralítico, ele disse assim: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele.
eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia, da Judéia e também de Jerusalém. Ah, eu só gostaria de falar que a linguagem que eu tô lendo é a linguagem de hoje, tá? Então, às vezes pode ficar mais a pessoa pensar que estou lendo alguma outra coisa, mas é a linguagem de hoje. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. E aí foi aquele episódio que Jesus, que os amigos então levaram, fizeram uma abertura no telhado e colocaram o Colocado. paralítico lá. E aí Jesus, então aí ele estava escrito assim, né? Quando ele estava lá, ele olhou para os paralíticos lá. Jesus olhou para o paralítico e falou: seus pecados estão perdoados. E aí eles acharam o quê? Nossa, é uma blasfêmia que você está falando, né? E aí ele falou assim: mas o que é mais difícil? Falar se os pecados estão perdoados ou pega a sua cama e ande? Uhum. E aí ele pegou, aí ele falou assim, então pode ir, né? Pega a sua cama e ande. E aí esse paralítico então pegou a cama dele e andou, né? Então assim, para Era uma eles, carga, como né? assim era aquilo assim? Ele falou assim, como ele tá mandando uma pessoa carregar uma carga no sábado? Sim, E exato. aquilo era Era uma pecado. desobediência, sim. Era. E É, aí a gente vê que depois, assim, mais para frente, vai vendo, né? A gente vai lendo que Jesus, ele era o Senhor do sábado. Quando ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Quem é mais importante, né? Ali Paulo, ele retrata, foi quem deu o nome ou quem realmente fez? O fez, autor, exato. né? Exato, Diga. Lu. E você sabe que eu estava tentando procurar um versículo aqui que fala que Jesus, ele foi morto, uma das coisas, dos motivos, era porque aos olhos dos judeus, Jesus, ele transgrediu o sábado. Sim, sim. É por isso eles queriam começar a procurar matar Jesus, porque primeiro era por blasfêmia, né? Que ele falar que Sim, era filho de Deus. E, exato. e a segunda é porque ele faziam coisas que não podia ser feita no dia de sábado, E o né? que será que Jesus estava querendo ensinar com isso, né, Lu? Que a gente deveria fazer o bem no sábado, né? Então, Então, e claro que sim, né? Jesus quer que a gente faça o bem, mas Jesus fazia tudo o contrário que a lei dizia, né? Por quê? Porque Jesus estava ressignificando tudo aquilo, né? E quando a gente vê que todo tempo, né, na hora das espigas, que eles estavam lá, né? E os discípulos dele lá, né? Abrindo lá, vem o judeu e repreende Jesus, e Jesus dá de frente com eles novamente, né? Então, a todo tempo que fala sobre o sábado, eles estavam em conflito com os guardadores da lei, com aqueles que seguiam corretamente a lei de Deus, né? sim. É porque eles. O que acontece? Às vezes as pessoas acham que porque faz algo ou diferente, ou algo que acha que é correto, elas acham que às vezes pode ser melhor que outras pessoas. É o que eu pensava também. Não que eu achava que era melhor que outras pessoas, mas a gente acha que por guardar, a gente tem um favor a mais de Deus, né? Ah, eu tô simplesmente, né, ali mais perto de Deus ali, porque eu tô fazendo que uma coisinha a mais ali para ajudar, né? Eu estou no caminho mais certo, É, né? sim, E aí a gente vê que hoje, né, o sábado, quando a gente vai lá em Êxodo 22, né, 20 e o versículo 2, a gente vê que Deus fala assim, ó, eu tirei vocês da terra do Egito, né? Eu libertei vocês, né? Então a gente vê que aquele contexto foi dado a um povo que estava preso, preso. a um povo que estava em escravidão há 400 anos. Então aquele povo precisava de um libertador. Né? Então, o povo também ele precisava ter todas essas leis para guiá-lo até Cristo. Tem versículo que fala que a lei ela veio como um tutor, como um guia, Sim, até Cristo vir cumprir toda a lei, né? Porque Jesus ele veio e cumpriu perfeitamente, né? Coisas que a gente não consegue, né? E aí a igreja, né? No caso a igreja adventista, ela traz o sábado como algo assim principal. Só que, né, Lu, tem a questão que, como o sábado entrou na igreja adventista, as pessoas sabem disso?
como que o sábado apareceu na igreja? Porque até 1844, até um pouco mais para frente, né? Porque depois que a igreja foi se formando, mas e os outros povos? Ninguém guardou o sábado. Tipo assim, né? Todos aqueles povos anteriores estavam em desobediência e Deus nunca tinha revelado para eles que precisava guardar o sábado. O sábado veio só agora, 180 anos atrás, né? E aí a gente vê que foi um entendimento errado, né? Então, assim, as pessoas precisam. Como que o sábado entrou? Por que que ele entrou? Por que que ele tem tanta importância, né? O que é o decreto dominical? Onde está na Bíblia que fala sobre isso, né? E a gente vê hoje, né, amiga, que o sábado não é o selo de Deus, né? E eu queria entrar um pouquinho nesse assunto com você. Pode ir lá, amiga. A gente sempre pensou que o sábado era o dia mais importante, né? Não que ele não tenha sido por um período, por um determinado tempo, né? Mas a gente realmente tinha como base que isso seria realmente um ponto de salvação ali para nós, Para né? separar, né, Sim, separar o certo do errado, né? sim. E hoje a gente vê que não é isso, né? Então, primeiro, para a gente poder entender que realmente hoje, o sábado, Jesus é o nosso sábado, né? Para a gente tentar ali pegar um gancho assim, Jesus é o nosso sábado, né? E, na Bíblia até fala do descanso, se vocês não desobedecerem, vocês não vão entrar no meu descanso. Às vezes seu coração é tão duro e esse descanso que eu falo, você não vai conseguir entrar. Então, Uhum. esse descanso realmente que a gente pode hoje entender pela Bíblia, não temos mais base bíblica no Novo Testamento para isso, né? A partir de Paulo ali, né? Porque Paulo ele foi realmente o apóstolo ali para poder que Jesus confiou isso a ele, né? A Uhum. gente disse num outro vídeo sobre o que significa realmente testamento, quando que um testamento tem validade, né? O testamento ele só tem validade quando a pessoa morre, né? Hoje no dia a dia é assim. Então, por isso o testamento. Então, ele teve uma validade, começou a ter essa validade. O ter o sábado como um ponto de salvação, que é isso hoje que a gente precisa entender, que ele realmente não é, né? Sim. E Jesus fala, né? Eu sou o seu descanso hoje, né, Lu? Então hoje a gente descansa numa pessoa. Por quê? Porque o sábado, até o povo ali, né, da época de Jesus, eles guardavam o sábado como uma obra de redenção, como uma obra de obediência. E aí Jesus vem e ele fala: não, hoje eu sou o descanso de vocês. Então, por quê? Porque as nossas obras não têm valor, não têm peso para a salvação. Nada que eu faça, eu posso guardar todos os sábados da minha vida. Nada, nenhuma obra minha vai ter peso para minha salvação. Então Jesus fala: eu sou o seu descanso, descanse em mim, as suas obras. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não vai te levar para o céu, isso não vai te levar para o meu encontro. Então, o nosso descanso em Cristo é eu abrir mão de toda a obra que eu posso imaginar ter peso para a salvação e descansar no Senhor. Então, o meu descanso é porque Ele cumpriu. Meu descanso é porque Ele fez no meu lugar e Ele pagou toda a dívida no meu lugar. Então, o Sim. meu descanso é a pessoa, quer dizer, na pessoa, né? E não mais num dia só, porque tem um versículo muito bonito, tá lá em Hebreus. Quer ler para nós, Lu? Hebreus 10, Aí eu tô em Hebreus aqui, mas eu tô no 3. Hebreus 6, 10. 10, 19 a 22. Qual que é que o telefone tava tocando aqui? Qual que é? 19, Lu. 10, 19? É, até o Por isso, 22. por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Exato. Então, hoje, né, Lu, naquela época, o povo precisava de um dia para se reconectar.
E Sim. ali, já no primeiro versículo que você leu, é que hoje a gente tem acesso ao Santíssimo, acesso a Deus a todo tempo. Então eu acordo, Deus já está ali para mim. Eu vou E eu, dormir, Deus está ali para mim. Hoje eu escutei uma reflexão tão bonita sobre o véu, e ele disse assim: quando o véu se rasgou, porque se rasgou ao meio, não era só para dizer para as pessoas assim, olha, né, rasgou, vamos encerrar ali a matança de animais, né? Ele se rasgou como se Deus tivesse saído dali. Agora eu não estou mais aqui, agora eu estou por aí. Sim, Nossa, eu achei isso perfeito, porque realmente Deus ele não está mais fechado no lugar. Ele está ali. Quando esse véu se rasga, ele diz para todo mundo: eu estou aí. Eu já saí, eu não estou só aqui, eu estou aí, estou em todos para os lugares, todos. E né? para Como se ele todos. estivesse livre. Porque antes esse lugar era realmente onde ficava, era considerado ali que tinha o Shekinah ali, né, o fogo, que era ali considerado o lugar da presença de Deus. E quando esse véu se rasga, ele fala literalmente agora, mostrando para todo mundo, olha, agora eu não estou mais aqui, estou por aí, ó, estou ali. Né? Então, isso não tem coisa mais maravilhosa. Né? A questão da gente falar do sábado é porque era realmente um dia que as pessoas que nós também, né, a gente pegava muito firme nisso. Mas isso quer dizer com todas as tradições, Jesus, quando ele encerra ali, imagina que tudo aquilo que mostrava no Antigo Testamento está apontando para quem? Para Jesus. Então era uma sombra daquilo que devia vir. Né? Então, Paulo ele é bem claro em dizer isso, que era uma sombra do que deveria vir. Quando Cristo vem, ele é a personificação de tudo. De tudo. Então, ele foi, quando assim, por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem, e foi todo mundo perdoado, porque a Exato. obediência de um só homem. Então foi só Uhum. Jesus mesmo, porque eu não consigo cumprir, você não consegue cumprir, nem aqueles que vão ouvir nosso vídeo vão conseguir cumprir perfeitamente. Então por isso Cristo veio. Se os seres humanos conseguissem ter cumprido perfeitamente tudo, a gente não precisaria ali levar o cordeirinho para ser sacrificado ou a pombinha, dependendo do tamanho, né, que a gente considerasse, e a aquisição também é, de Financeiro. financeira da época, né? Então, quando o Cristo ele realmente ele veio e ele cumpre, e ele mostra a todo momento para as pessoas: eu sou o Senhor do sábado, eu sou, é através de mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, E e eu vou. eu vos aliviarei. Amém. Então, Amém. quer promessa mais maravilhosa que essa? É Ele que pode dar o descanso. É só através dele que vamos entrar nesse descanso. Exato. E aí, Lu, que nem estava falando, né, do véu. E aí, quem podia ter acesso ao véu era quem, a única pessoa que podia era o sacerdote, né? O É, sacerdote que tinha acesso ao véu, ali atrás do véu, né? E aí ele era como um intercessor, né? E aí, quando Jesus ali rasga o véu, então hoje todos podem ter acesso, sim. né? Jesus está, quando promete o Espírito Santo, é para todos terem o acesso, né? Sim, E aí, então, hoje não é mais uma pessoa que intercede, que terceiriza o ensinamento, né? Então, assim, hoje nós temos livre acesso. Nós temos o próprio Jesus para nos ensinar, para nos capacitar, para nos ajudar. A gente não precisa de um sacerdote, de um mestre da lei para nos ensinar, sim. né? Então, assim, é muito importante realmente esse entendimento, né, Lu? E Paulo, ele está ali a todo momento combatendo para que as pessoas não voltem na antiga prática que ele fala, né? Cristo deu a liberdade para você, então não volte mais para a antiga prática. Mas assim, tinha naquela quando ele começa a pregar, porque ele fala: não recebi de nenhum homem esse evangelho. Eu recebi do próprio Cristo, né? Então ele recebeu esse evangelho do próprio Cristo, né? E quando a gente vê que Cristo, o que ele queria mostrar era realmente para você viver a plenitude ali, você viver a liberdade que só nele. Isso não te dá o direito de ter a libertinagem, né? É a liberdade. Então é diferente, às vezes as pessoas, quando a gente fala ali
dos mandamentos, ou até mesmo do sábado, aí talvez as pessoas pensam, elas podem fazer tudo o que quiser. Não é, a gente tem o direito de fazer tudo o que quiser, mas não me convém fazer tudo o que eu quero, né? Sim. Então não é para mim isso, né? E ali em Hebreus 3 que fala Jesus e Moisés. Eu vou ler só um trecho aqui em Hebreus 3 que ele diz assim: assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante que a casa, assim também Jesus é mais importante que Moisés. Uma casa tem que ser construída por alguém, mas Deus é construtor de tudo que existe. Ele fala, né? E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como um filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a confiança naquilo que esperamos. Amém, que lindo. Nós somos a casa de Cristo, né? Nós somos ali. Então, quando eu quero ter esse descanso, esse local, Jesus é meu descanso. É assim, que nem tem aquela convocação, né? Orar sem cessar. Uhum. É uma convocação, né? Ele não está falando assim, ele está convocando você a orar sem cessar. E aí eu até vi um vídeo, né? Acho que a Bi também viu, que é o pastor falando assim, né? Que você separa todo momento para você ter essa oração. Não, uma oração, vou dizer palavras bonitas agora, nesse momento. Não, às vezes é andando de carro, às vezes é você falando, lavando uma louça. Então, todo momento, Jesus está disponível para mim. Todo momento que minha mente voltar. Então, eu estou cumprindo que essa convocação? Sim, porque eu estou orando sem cessar. Estou buscando a Ele a todo momento. Estou trabalhando, estou falando com Ele. Estou com dificuldade, estou falando com Ele. Eu vou colocar e eu escuto Ele responder. É isso que é o mais interessante. A gente ouve, né, a resposta do Senhor, né? Exato, exato, Lu. E aí a gente tem essa facilidade, esse acesso, porque o Espírito Santo é o nosso ser. Que o E ele Espírito Santo é. Depois você até pode ler esse versículo antes para a gente só terminar esse aqui. Ele fala daquele descanso que ele fala lá em. Aqui ele fala que por isso, e como diz o Espírito Santo, né? Se vocês hoje ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, né? Então você abre o coração, isso tudo que eu tô lendo é em Hebreus 3. E aí, só para terminar essa parte aqui, em Hebreus 3 também, 13, ele diz assim, ó. É, ele diz assim, pelo contrário, enquanto ele fala desse hoje, né? Ele fala, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês deixe se enganar pelo pecado, nem endureça seu coração. Então, é hoje, né? Amém. O nosso descanso é hoje. Hoje eu preciso abrir o meu coração para Jesus. É hoje que eu preciso me colocar nas mãos dele. É hoje que eu preciso entender. E outra coisa que eu sempre estou reforçando com as pessoas que eu converso, não terceirize mais o seu conhecimento. Não terceirize. Você precisa ter a sua compreensão de Deus. Você precisa ter o seu momento, você estudar, o Espírito Santo falar. Porque a gente dependendo de pessoas para passar isso para a gente, eu acho que é aí que é o nosso maior erro, né? E a Exato. gente só pensar que as pessoas sabem e você não ter o direito, achar que você não é capaz de aprender ou algo assim, né? E Paulo ali, ele elogia os bereanos, né? Que tudo que Paulo ensinava, os bereanos iam lá e comprovava na palavra que eles tinham na época, né, Lu? Que era os rolos, os pergaminhos, né? E nós devemos fazer a mesma coisa, né? Alguém veio falar, eu e a Luana tá aqui falando, não acredita em nós. Pega os versículos, vai lá na palavra, ora antes e medita na palavra. Um Pega um conselho assunto. é a pessoa também, Bi, se desprender de religião. Uhum, Porque, assim, se eu já for com o meu pensamento formado naquilo que a religião me traz, eu não vou conseguir ter, eu vou estar com esse coração, discernimento. eu vou estar com esse Duro. coração duro.
Porque eu vou considerar que aquilo que eu vou ler eu já sei, já não me serve. Mas Uhum. quando eu falo, não, Senhor, olha, me deixa realmente eu saber a tua verdade. Eu quero realmente entender o que o Senhor está falando para mim. Eu não, assim, não colocar o seu peso maior daquilo que você conhece ou que você já pratica dentro daquilo que a Bíblia diz, né? Porque assim a gente Exato. pode deduzir, mas o que a Bíblia diz está aqui, não tem como mudar, né? Exato. E a gente pode, que nem você falou mesmo, né? A gente pode estar com o véu nos olhos e ler e falar assim: ah, o meu pastor já explicou esse versículo para mim, é isso e pronto, né? Sim. E aí a gente não entender a fundo o que aquele versículo quer realmente falar, né? E aí, Lu, eu queria que a gente lesse, então, né? Porque a gente vê também que as pessoas podem falar assim: ah, mas o selo de Deus é o sábado. Tem lá em Ezequiel 20:12 e 20:20 que fala: os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, né? E aí, então, a gente vê que o sábado era um sinal entre o povo de Deus e entre Deus e o povo de Israel, né? A gente sabe isso tá na Bíblia, né? Só que sábado é diferente de selo, né, Lu? Sábado, o sinal é diferente de selo. O sinal era um sinal que Deus tinha dado ao povo para reconexão, para ser um povo separado por Deus. Agora, o Imagina, selo, Naube, só para as pessoas entenderem o que realmente significa um sinal. Nós vamos para a praia, por exemplo, e tem o quê? Tem uma placa. Essa placa, ela está apontando a daqui 5.000 quilômetros a gente vai chegar na praia. Então, é aquela placa, é um sinal de que eu estou no caminho certo. Aquele lá é um sinal que eu vou mostrar onde que realmente vou você vai chegar pegar. naquele caminho. Mas não significa que eu cheguei no Sim, caminho, né? exato. Significa que eu tô ali, que foi fechado, que eu concluí aquilo. Entende? Ele tá apontando para Para aquilo, algo. mas não diz que eu cheguei, Exato. né? E aí, quando a gente tem o selo, sim, o selo é aquilo que sela uma carta e fala, não, Isso. é meu, né? Então, assim, o sábado era um sinal de que algo maior viria, que é Jesus cumprindo todos os mandamentos na sua carne ali e depois nos prometendo o Espírito Santo, que este é o selo daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, quer pegar Efésios, Lu? Efésios 1:13, e eu vou lendo aqui enquanto você procura, eu vou lendo 1 Coríntios, capítulo 1, vou ler o versículo 21 e 22. Diz assim, ó: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ah, acho que eu peguei errado. Amiga, peguei o versículo errado aqui. Ah, não, é 2 Coríntios, eu tô em primeiro. Peraí. 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. Fala assim, ó: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Deus colocou o selo dele em nós e nos deu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso penhor, né? Quando a gente vai pôr ali uma joia ali para penhorar, é porque eu preciso do dinheiro para pagar uma dívida, né? Então, o Espírito Santo está em nós hoje como selo, porque Jesus falou assim: eu vou voltar e buscar o que é meu, que somos nós, né? Então, o Espírito Santo, enquanto Jesus não vem nos buscar, o Espírito Santo é o nosso penhor, ele é ali o que está nos guardando, guardando o povo de Deus para esse resgate para a eternidade. Nesse que você falou em Efésios 1:13, diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Amém. Amém. Então, ali fala duas coisas importantes, né, Lu? Quando vocês ouviram a mensagem,
E da creram. verdade, né? E creram. Então, qual que é a mensagem da verdade? É a mensagem de Jesus. O evangelho é Jesus. E aí, quando a gente crê nessa mensagem, crê em Jesus, a gente então é recebido ali marcado pelo Espírito Santo, com o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E aí, aproveita e lê 4:30, Lu, Efésios também. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Amém. Que lindo, né, Lu? E aí, quando a gente põe o sábado como selo, a gente torna o sábado mais importante Do que o que próprio Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é aquele que está aí para nos convencer, né? Para nos orientar, para nos conduzir. Ele é o selo, ele é aquele que vai nos conduzir nos caminhos para a volta de Jesus. É sim. ele que vai nos manter em pé, né? Para a gente continuar seguindo, sendo orientado, conduzido, obedecendo, né? O Espírito Santo que nos faz obedecer por amor, porque se não é o Espírito Santo, a gente pode até obedecer, mas vai ser por força do nosso braço. E o Espírito Santo nos faz obedecer por amor. Nós temos a tendência sempre que a gente precisa fazer para ter, entende? Então, quando a gente acha que fazendo a gente é visto só pela meritocracia mesmo. Então, quando a gente acha que recebe essa graça, né, esse presente, então a gente acha que tem alguma coisa errada, né? Mas aí a gente vê, quando a gente fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, que Jesus fala isso, ele fala, então, tomai o meu jugo. Porque quando é por nós mesmos, a gente não consegue. É muito pesado, é uma carga. Então, quando Paulo volta lá em Atos para discutir, né, com os discípulos aquilo que eles iriam pregar ali, né? Ele fala: por que vocês querem colocar uma carga tão pesada se nem vocês conseguiam? É Nem verdade. vocês conseguiam guardar, nem vocês conseguiam fazer, né? Então, para você ver que assim, nós não conseguiríamos mesmo se Cristo não viesse, não cumprisse ali perfeitamente, né? Tem aqui que eu gostaria de ler, bem no começo nós citamos isso. Né, nós falamos que, independente do que a pessoa considere importante ou guardar ou não, Paulo ele fala aqui, ó, ele diz assim, ó, deixa eu só achar aqui, que ele fala sobre, ele fala em 1 Timóteo 4, só deixa eu achar aqui exatamente a passagem para não ficar lendo muito, né? Ó, ele diz assim, ó, em 4 ele fala sobre ele vem falando sobre os falsos mestres, né, e o bom servo de Cristo. E aqui ele diz assim, ó, que independente dos dias, se a pessoa come alguma coisa, ou a pessoa considera um dia mais importante que outro, ele fala assim, não tem problema que a pessoa possa considerar tanto o dia que ela quiser considerar, não fique entrando nesse mérito, né? Então, Ah, assim, se a pessoa quer considerar um dia, tem pessoas que consideram um dia mais importante que outros. Tem pessoas que consideram todos os dias importantes, né? Então, assim, posso pode lê-lo? falar. Tá aqui, ó, Romanos 14. É Romanos, acho que aqui ele está falando só da alimentação. E Isso. 1 Timóteo 4. Aqui Romanos 14 fala assim, ó, 14:5. Alguns pensam que certo dia são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião definida na sua própria mente. Quem pensa que certo dia são mais importantes, faça isso para o Senhor. Quem come de tudo, para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, também come e dá graças a Deus. Então, assim, ele fala: se você, Luana, acha importante o sábado, amém, faça isso para Deus. Se eu, Bianca, não guardo o sábado, quero guardar outro dia da semana, amém, que eu faça isso para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Então,
não pense que certo dia é mais importante que o outro, porque na nova aliança, depois que Cristo veio, o nosso acesso a Deus é todos os dias. Então não tem mais um dia específico, especial, né, para isso. E lá em Colossenses também fala, Colossenses 2:16 também fala. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Então, tudo era sombra de que um dia Cristo viria, cumpriria, e hoje nosso foco é Jesus. Ele fez o nosso lugar, e hoje nós descansamos na pessoa dele. Sim. E para você ver, né, que Paulo, ele não ficou, ele só não falou assim, olha, vamos ter que fazer isso, vamos ter que guardar dessa forma. Se ele quisesse, ele poderia ter deixado muito claro. Exato. Você concorda? Então, assim, ele até assisti um meme desses dias, eu dei risada, que falava assim, Paulo voltando de uma pregação, todo machucado, sabe? Que a inteligência artificial quebrou, tinha criado, sabe? Então é assim, olha, pessoal, tô voltando de uma pregação, sabe? Então, assim, ele sempre cheio de. Levando pedrada ali, né? O pessoal não reconhecendo ele, mas ele respeitava, ele dizia, me fazia de judeu quando era necessário, de gentil quando era necessário, para poder alcançar todos, né? Porque você vê que se ele pregasse aquilo que ele mesmo defendia antes de conhecer Cristo, ele não seria tão crucificado, assim, né? Quase Sim. de todas as formas ali. Perseguido, né? O que ajudou muito ele se livrar ali foi a cidadania dele, como romano, depois ali também a parte de judeu. Então, isso que ajudou ele ali a ter mais tempo, né? Mas senão ele não seria. Se caso fosse para nós continuarmos na antiga aliança, Deus não mandou. Para que Jesus viria? Qual que era o plano de salvação se já estava tudo revelado? Né? Exato. Então, quando a gente lê e pede para que Cristo realmente mostre para nós, a gente vê que hoje tudo faz sentido realmente, mas tudo apontava para Ele, né? Desde tudo, do começo ao fim, apontava para quem? Para Jesus, né? Exato, Lu. E aí a gente vê que não tem nenhum versículo no Novo Testamento ali de depois da crucificação de Cristo, né? Não tem, gente, pode procurar. Do mesmo jeito que às vezes as pessoas falam assim, se você achar aquele versículo para mim que está na Bíblia, que é para guardar domingo, eu te dou um carro. Se você achar um versículo para mim que fala, olha, você precisa guardar o sábado, depois da nova aliança, manda aqui para mim que eu vou dar o meu carro para vocês. Então, assim, não tem. Você falou sobre qual era o objetivo da lei, está em Gálatas 3. Então, ela diz assim, ó, para que então servia a lei, né? Então, ele fala que no caso ele diz assim, mas antes que chegassem o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Quem era? Jesus, né? Sim, Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então não era que nem a gente já ouviu, é a finalidade de lei, o fim da. Mas não é Cristo, tudo era Cristo. Então até que tudo. Cristo viesse. Até então a lei ficou tomando conta de nós, ela foi fazendo o que ali? É uma raiz ali, uma base ali, para que hoje seja o quê? Um fruto nossa obediência só. Né? Então ali ela teve a sua raiz formada. Se você fizesse, você receberia hoje. Hoje não, hoje é o próprio Cristo, né? Então, assim, hoje a obediência por ele não é mais porque eu preciso fazer, eu preciso cumprir. Porque, querendo ou não, hoje a gente imagina, o sábado entre os 10 mandamentos é o único ritual. Uhum. A partir do pôr do sol de tal, ao pôr do sol de tal, que nós vamos. Então, querendo ou não, é um rito. As E, pessoas podem falar que não, mas sim, é um rito, sim, né? e porque, assim, como pode ser uma lei moral, né, Lu? Porque uma lei moral, como dizem, né, é uma lei moral, Popular. mas uma lei moral, ela transforma o nosso caráter. Mas o que o sábado faz? Porque o sábado
ele não transforma como assim eu não matar alguém. Isso mostra que o meu caráter é melhor, né, eu tenho um caráter sim, melhor do que aquele que está matando, vamos dizer assim. Só que entre eu e um que não guarda o sábado e a gente tem o resto do caráter igual, não tem, o sábado não vai fazer diferença. E tem aquela coisa também, né, Lu, para nós que éramos adventistas guardados sábado, muitos precisavam transgredir. Se eu pego um Uber para ir no sábado, eu tô fazendo uma pessoa pecar no meu lugar. Ó, você peca para me levar até na igreja, só que aí eu fico lá na igreja, tô guardando o sábado e você volta a trabalhar no seu Uber, né? Então assim, então não tem lógica, sabe, Lu? Assim, isso ser algo moral, não tem como. Ó, eles falam assim, ó, nesse em Gálatas 3, no finalzinho, ele diz assim, ó, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Olha isso. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, nem escravo e nem pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo. Já vocês pertencem a Cristo, não são descendentes, então são descendentes de Abraão e receberão o que Deus prometeu. Que lindo. Então, assim, tudo está apontando para Cristo, para a eternidade também, né, Bi? Então, assim, hoje a gente aqui de maneira nenhuma fala contra pessoas, contra denominação, de maneira nenhuma. Né? Pelo contrário, a gente já falou várias vezes o carinho, o amor que a gente tem por todos os nossos irmãos, por todas as pessoas que fazem parte disso. Mas, assim, eu acho que cabe sim a nós falar, né? Falar daquilo que a gente hoje consegue entender, consegue ver de uma vida realmente não livre de problema. A gente sempre frisa isso, né? Mas uma vida realmente em comunhão com Cristo. Uma vida onde que você é uma coisa mais leve, onde você não tenha que fazer para ter. Cristo já fez, né? Com Eu certeza. Às vezes as pessoas vão falar assim, mas eu não tenho que fazer para ter, né? Então, assim, será que não mesmo? Né? Será que se eu não fizer, você vai se sentir bem ou você vai se sentir não meio salvo, né? Então, essa é a questão, que a gente consiga, que todos os irmãos e as pessoas, né, todos os irmãos que vão ouvir esse vídeo, e eu digo irmãos, todas as pessoas semelhantes a nós, né, que vão passar por aqui, que assim, antes de criticar ou qualquer outra coisa, peça a Cristo, né? Mas antes de tudo, tenha o coração realmente o desejo de saber a verdade, não endureça seu coração mesmo, né? Porque essa mensagem maravilhosa de Cristo é muito assim, nossa, é muito especial para ficar guardada. Exato. E aí, Lu, para mim também, só complementar aqui, né, para a gente poder assim encerrar, a gente não tem, você pode guardar o sábado sem problema nenhum, pode guardar qualquer dia da semana que você quiser, a gente não tem problema com isso, a gente também falou que o sábado a gente desfruta dele, né? Mas que você não guarde pensando que isso possa ter a ver com a sua salvação, porque a nossa salvação está em Cristo e aqueles que creem em Cristo já está salvo pelos méritos dele, não pelos nossos. Então você pode guardar o sábado, a gente não tem problema nenhum com isso. E só que você possa, porque você guarde de forma mais leve, sem o peso da religiosidade, sem o julgo da religiosidade, né? Entenda também que não vai existir um decreto que vai separar o povo de Deus por um sábado ou um domingo, não existe isso, né? Então, você já está selado a partir do momento que você crê em Jesus, que você entende o evangelho verdadeiro que está na palavra de Deus. A partir do momento que você entende isso e você entrega a sua vida, você já está selado para o dia da redenção, para o dia da volta de Jesus. Não existe outra coisa que Deus vai colocar lá no futuro como selo. Não existe. Senão, Deus já teria revelado na sua palavra. E aí, Lu, eu quero encerrar, daí eu já passo a palavra para você também, se você quiser falar mais alguma coisa. Mas eu queria aqui, a minha parte, terminar com um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 1. Versículo 1.
Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, antigamente, Deus falou com os profetas, através dos profetas, e por isso que hoje nós temos a palavra de Deus, porque foram eles, né, Lu, que foram ali vivendo e escrevendo aquilo que nós precisávamos ter de revelação hoje. E quando Deus fala que nos últimos dias nos falou por meio do Filho, tudo já foi revelado através de Jesus. Então a gente não precisa de outra revelação, a gente não precisa de outra informação. Tudo está revelado por meio de Jesus. Jesus foi o último, né? Vamos dizer, o último profeta, o último tudo. Jesus foi o último, né? Foi o É o final. nosso A verdade era para ele, o final é ele. tudo, tudo, tudo. Através, nós precisamos está nele, está em Cristo, está na palavra e nada além disso. Senão, Deus deixaria na sua palavra. Ele poderia falar assim, ó, futuramente se levantará um profeta com novas revelações. Mas não existe isso, então tá tudo aqui. Nós precisamos focar somente na palavra de Deus, né? Aqui, em Gálatas 3, aí no comecinho do 4, que a gente recomendo também a gente ler, quando for ler a Bíblia, ler ela não por pedaços, ler ela como se fosse realmente uma carta inteira ali, né? Sem abreviações, né? Então aqui ele começa dizendo assim, ó, digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, as pessoas que tomam conta dele e cuidam dos negócios até que o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos, espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho. Então, como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos de Deus, lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Olha que coisa Amém. maravilhosa. Então, assim, quando é criança, você cuida, você fala não para o seu filho. Então, a lei realmente teve um período, ela serviu de aio, né? Que a Bíblia fala, né? Ela serviu de guia ali, né? Aí, quando a gente é criança, imagina, a gente tem filho e você fala para o seu filho, ele fala que quer dirigir, mas não tem idade. Então você fala não para ele. Só que chega um dia que você fala que ele tirou a carta e falou: Ó, filho, pode dirigir agora. Ah, eu posso, pai? Agora pode, você já tem idade para isso, né? Então a lei serviu por esse período. E agora, o próprio Cristo vindo, ele cumpriu, fez aquilo que ninguém poderia fazer, levou, ele falou: não, agora vocês são filhos de Deus. Então, Cristo foi também escravo da lei, que está dizendo aqui Paulo, para que ele também pudesse dar essa carta de alforria para nós agora. Agora vocês estão livres, né? O véu realmente, não só o véu de Moisés, como diz em 2 Coríntios 3, mas também um véu literal mesmo, que a partir do momento que foi rasgado, que eu disse no começo do vídeo, essa explicação maravilhosa que eu ouvi hoje, rasgou, ele saiu dali. Ele não está só ali, né? Então, que Deus abençoe, né, amiga? Todas as pessoas que tenham dúvida. Claro, a gente ainda está começando a aprender mais e mais a palavra de Deus. Cada vez que você lê, você tira um outro entendimento, você lê de novo, você vai, assim, realmente de vida para vida, né? É É, graças. é aquela água abundante que Jesus prometeu, né, amiga? Não tem fim. Cada Não vez que tem. você lê um versículo assim, você fala assim, nossa, mas eu já li isso e traz um sentido tão profundo na nossa vida. Eu e a Lu, a gente lê a Bíblia, né? Às vezes, amiga, olha o que eu acabei de entender aqui. E a gente vai compartilhando ali o que a gente entendeu, né? E é tão precioso porque
realmente, assim, é um entendimento que preenche o nosso coração, nos dá uma certeza de tudo e nos dá uma alegria de falar, meu Deus, olha isso! E ela espanta o medo. É isso que é o mais bonito de tudo isso, além de toda essa alegria, porque quando a gente vê que, imagina, existe um decreto dominical onde eu vou ser perseguido e tudo isso, eu não vou poder fazer isso, tá? Vai chegar um momento, sim, que nem a gente diz sempre, se eu tiver que ser perseguido, vamos ser, mas não pelo um dia, pelo nome de Jesus, né? Então, assim, mas quando a gente vê toda essa junção de coisas, aí você acaba realmente pensando assim, meu Deus, né? Que medo, como que vai ser? Eu quero morrer antes, eu vou parar de comer tal coisa antes e tudo mais, né? Mas quando a gente realmente olha por esse olhar de que Cristo já fez, você se sentir que Cristo já fez, assim, é só você crer em Jesus e será salvo, você e a sua casa. Amém. Então, essa é a promessa de Deus para nós. E é tudo fim, é Cristo. Minha Então, finalidade, tudo é de é, Cristo. então, queridos, Ele, o caminho era ele, o sinal era ele, né? E assim todos os nomes assim que você pode maravilhosos que a gente pode dar para Jesus era ele, tudo era para ele, né? Quando o descanso que mostrava era ele, para lá na frente a gente vai ter realmente o sábado será eterno, pode ser que sim, porque realmente não vai haver uma nova manhã, vamos viver com o Senhor para sempre. Olha é, isso, promessa maravilhosa. maravilhosa, né, Lu? E aí Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou tudo, né? É, Então, assim, tudo é ele. Então, amados, dúvidas que você tiver, busque na palavra, peça a Jesus te revelar, porque ele é. Ele fala, eu sou, né? Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, né? Ele é o ômega, ele é tudo, tudo é Jesus. Então, quando a gente descobre esse Jesus, né, a gente tem algo assim, nossa percepção de vida muda, o nosso desejo de viver muda, a nossa percepção para as coisas que acontecem muda, a nossa tudo, o foco da nossa vida muda por completo, né, Lu? Isso é maravilhoso, né? O nosso ele é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Eu acho que a gente poderia realmente terminar esse vídeo assim, dizendo isso. Ele é o Senhor do sábado. e ele Ele, é o meu Senhor. né? Ele é o dono da casa aqui que nós lemos. Ele foi. Então, assim, ele é o meu descanso. Se eu quero falar com ele, Jesus, eu preciso, estou tão cansada hoje. E aí as suas forças se renovarão. Não é assim que ele promete? Então, é assim que, volto a dizer, não terceirize mais seu conhecimento, que você busque pela palavra de Deus. Quando for buscar, não tenha o seu coração duro. Pelo contrário, né? Você possa deixar a escutar. Você já tem o seu lado, mas escute um lado novo. Deixe Cristo falar. E se ele falar, ouça, né? Não deixa esse coração duro, não, né? Amém, amém, amiga. A gente vai estar em oração por vocês, que vai estar ouvindo esse vídeo. Se vocês Isso tiverem dúvida e que a gente puder ajudar, né? Como a Lu falou, nós estamos ali como um bebezinho aprendendo é tudo, né, Lu? Mas a verdade. gente tem buscado todos os dias. E que se você tiver dúvida, né, qualquer questão aí, pois nos comentários aí, a gente vai conversando por ali. Quem sabe o Calu faça um vídeo de novo de algum comentário que ficou ali para a gente poder esclarecer o nosso entendimento hoje, né? Eu acho que também a gente comentou sobre o decreto dominical, e a gente sabe que tudo isso começou lá por uma interpretação, uma revelação, né, que possa ter sido, que é o que consideram, sobre 1844, né, a partir dos apontamentos ali, né, de lugar santo para o lugar santíssimo. Então, tudo ali, Cristo, ele, desde que ele foi aos céus, ele já está no lugar santíssimo, né? Então, Cristo já está intercedendo por nós, Cristo já é o nosso advogado, ele já está lá, ele já pagou o preço por nossas vidas, que nem a Abi disse, ele já levou essas joias preciosas, ele já deixou como um penhor, então ele vai voltar a buscar, né? E é essa a nossa esperança que
possa ser a nossa esperança diária, né? Nossa busca diária, nosso desejo de realmente conhecer esse Senhor. Amém. Amém, amiga. Foi muito bom, né? Então tá bom, Lu. Acho que ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você, amiga. Obrigada mais uma vez. E que a gente possa continuar firmes, estudando a palavra do Senhor, dependente totalmente dele para nos revelar, e que ele nos capacite cada dia mais para servirmos, para honrar e glorificar o nome de Deus, e mostrando o evangelho que está aqui, ó, na sua palavra, revelada a todos nós. Amém. Fica com Deus, amiga.